Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal, o Real Geopolitik BR. Bom, estamos de volta aqui. Essa semana a gente já teve um vídeo, teve alguns shorts de boas-vindas do canal e já estava com saudade de publicar novos vídeos. Acredito que os inscritos também sentiram falta, porque a gente teve durante a semana atualizações sobre o assunto que disparamos em relação às negociações de paz, em relação ao Trump, ao Putin e a posição de Ucrânia e Europa. A gente teve algumas novidades e é preciso a gente refletir sobre elas, até porque elas são tantas informações e algumas delas desencontradas que nos deixam um pouco atônitos. E esse é o nosso papel aqui, a trazer assuntos como esses, que não são de domínio popular, para trazer isso para o dia a dia da gente, para a gente poder digerir melhor e entender o que é que está acontecendo, contextualizar e simplificar ao máximo esses assuntos. Agora uma parte indispensável nossa, aquela hora que eu peço ajuda a você inscrito, a você que não é inscrito para se inscrever, a você que já acompanha para curtir sempre, comentar sempre que possível, sugerir novos vídeos, novos assuntos e deixar sua opinião nos comentários. Eu vou fazer o possível para responder a todos e o objetivo do canal é justamente esse. E compartilhar, assim que possível, com pessoas interessadas sobre o assunto. E com certeza a gente vai contribuir para que o canal cresça cada vez mais e chegue a cada vez mais pessoas, cumprindo o objetivo de democratizar esses assuntos, e espalhar a compreensão deles para quanto mais pessoas for possível. Bom, o que é que teve de novidade que mais chamou a atenção, que eu acho que é indispensável a gente tratar, para poder contextualizar e entender melhor sobre o assunto e sobre esses novos rumos que a geopolítica global está trilhando. Primeira manchete que chamou muita atenção e movimentou os bastidores e as manchetes dos canais, dos jornais: Trump chama Zelensky de ditador. É isso mesmo. Para aqueles que estavam acostumados com os Estados Unidos, um grande aliado ucraniano, fornecendo armas, fornecendo ajuda, apoiando a narrativa ucraniana de um país que foi invadido, de um país que foi vilipendiado e que precisa de ajuda, e a Rússia como o grande vilão, o agressor, teve essa grande virada. Ninguém esperava, por mais que houve esse grande cavalo de pau aí na postura da política externa e no assunto guerra na Ucrânia, ninguém esperava que o Trump viesse a chamar o Zelensky de ditador. E por que ele chamou de ditador? Ele alega que porque o mandato do Zelensky já acabou, era para ele ter convocado novas eleições, ele não convocou. Mas o Zelensky tem um grande argumento nas mãos, que é o argumento de que diante da guerra seria muito difícil, ou quase impossível, convocar eleições, e de que seria perigoso chamar as eleições, e de fato o argumento dele faz sentido. Só que a grande questão não é quem está com a razão nesse caso. Os Estados Unidos estão construindo uma nova narrativa sobre esse assunto para fomentar, para poder virar base, para fazer sentido, construir uma narrativa lógica, para que todo mundo entenda que o que o Biden fez na sua gestão, o governo Biden fez, foram decisões erradas. O de apoiar a Ucrânia, o Zelensky, de fato, ele não é um bom líder, a Ucrânia não é tão boazinha assim. É mais ou menos essa nova narrativa que ele quer lançar, e os Estados Unidos e o Trump tem esse poder de tudo que ele fala, reverbera pelas manchetes e pelos jornais. Ele sabe desse poder, da narrativa dele. Ele sabe que passa e que o mundo todo escuta e ouve o que o líder americano fala, principalmente ele. Ele se tornou muito midiático, e na consciência desse poder, dessa disseminação das palavras dele, da narrativa dele, ele utiliza isso para poder construir a nova narrativa sobre a guerra na Ucrânia. E que é uma mudança
uma oposta simétrica daquilo que vinha sendo feito pelo Biden. Então, inclusive, eles vêm dizendo que a culpa, meio que invertendo aquela coisa, né? Transformando a vítima em vilão. A culpa da Ucrânia ter sido invadida é porque ela inventou a adesão à OTAN e etc. Então, essa manchete foi extremamente relevante e chamou muita atenção e dá uma grande virada na cabeça de todo mundo que acreditava muito na narrativa americana anterior de Biden, de que a Ucrânia foi um país invadido, era um país que merecia suporte global contra a sede de Putin por poder, por território, e que era um ditador. Aí vem agora alguém e chama o Zelensky de ditador. E aí na cabeça de todo mundo fica, poxa, mas Putin é ditador, o ucraniano também é ditador, será que deveríamos mesmo apoiá-lo? Ou seja, ele está construindo uma nova narrativa para fazer com que as pessoas entendam o que ele está fazendo e concordem com o que ele está fazendo, de tirar ajuda na Ucrânia. Pior do que tirar ajuda na Ucrânia, ele foi até o Zelensky, enviou o secretário de Tesouro americano para exigir um pagamento por toda a ajuda que foi feita no passado, nesse período de guerra. Os americanos apoiaram com armamentos, com tecnologias sensíveis, com informações, com utilização de satélites e etc. Uma ajuda muito ampla americana. E agora o Trump manda uma fatura para o Zelensky. O que ele quer fazer? Na negociação ele quer jogar um passivo gigante, quase impagável para a Ucrânia pagar. E o que ele quer? Pressionar o Zelensky a negociar. Ele não coloca ele na mesa de negociação, não dá a mínima honra a ele de negociar sobre a guerra em que ele está envolvido, que é muito absurdo, né? Parece impensável, mas esse que ele está fazendo, ele quer forçar o cara a humilhar ao ponto de fazer ele pagar a fatura por todo apoio que ele deu. E como é que ele quer que seja paga essa fatura? Ele quer cobrar, são 500 bilhões que ele está cobrando, em torno de 500, e aí esse valor é meio que uma chamada para negociação. Ele quer que a Ucrânia ceda os minerais de terras raras ucranianos e que ele dê a prerrogativa de empresas americanas dos Estados Unidos explorar esses minerais. E por que esses minerais são tão importantes? São minerais estratégicos, que a China, inclusive, ela é o maior produtor e tem também, acho que o maior estoque, as maiores riquezas minerais de terras raras. São minerais importantíssimos para a indústria de defesa, indústria de material bélico, e é extremamente estratégico. Por isso que eles estão de olho nessa riqueza ucraniana, e até porque, além do valor estratégico disso, os Estados Unidos sofrem porque hoje a China está dominando o mercado de terras raras. E aí ele cobra uma fatura, exige que o pagamento seja em terras raras, coloca o Zelensky contra a parede e força ele a tomar decisões de aceitar quase que uma humilhação, né? Quase não, é uma humilhação que está sendo imposta ao país, Ucrânia, e ao líder Zelensky. E ele tem poder para poder fazer isso. E ele está atirando, ou cercando de todos os lados o Zelensky para que não haja nenhuma maneira de ele dizer não. Outra grande notícia, né, que se levantou nos bastidores diante dessa ofensiva americana de tentativa de paz e de excluir Ucrânia e Europa dessa tentativa de paz, foi da possibilidade, já se ventilou até do próprio Zelensky fugir para a França e se retirar do poder, ceder as negociações que estão sendo feitas sem a sua presença e fugir para a Ucrânia ou um país europeu, ou fugir para a França ou um país europeu aliado. Então, tudo isso demonstra que nos bastidores está sendo jogado um jogo geopolítico, um xadrez geopolítico complexo, não é óbvio, não é simples, e principalmente uma mudança no jogo
e na estratégia americana de encontrar e decidir quem são aliados, quem são inimigos, construindo uma nova narrativa. Dentro disso tem uma política de diminuir a influência e a força da OTAN. Trump já está falando em reduzir o orçamento militar americano, coisa que até outro dia parecia um assunto absurdo, um tabu para os Estados Unidos, que só cresce o seu orçamento militar. Então temos aí elementos que demonstram uma grande mudança no contexto geopolítico. A gente precisa estar sempre atento a ela, porque dela derivam outras mudanças, inclusive em países periféricos como o nosso e outros países desenvolvidos. A Europa está relegada a um segundo plano, isso está cada vez mais evidente. A Europa falou até em levar ajuda caso os Estados Unidos não apoiem mais a Ucrânia. Ela, nesses encontros que o presidente francês, o Macron, tem puxado com outros líderes europeus como uma contraofensiva por ter sido excluída dessa negociação junto com a Ucrânia. Ela tem proposto levar forças armadas europeias, alemãs, francesas para a Ucrânia. Só que o que é que a gente analisa? A gente vê que o europeu passou tanto tempo debaixo do guarda-chuva da OTAN, debaixo do guarda-chuva da defesa da proteção americana, que ele enfraqueceu suas forças armadas nacionais. Hoje o exército alemão não é tão forte como foi antes. Hoje o exército francês não é tão forte como já foi um dia. O exército inglês hoje, o exército, marinha e aeronáutica, ou seja, as forças armadas desses países que são as grandes potências europeias, já não tem mais a mesma confiança, não tem mais o mesmo poderio. Inclusive, a guerra expôs isso. De que maneira? Os países europeus reduziram todos os seus estoques de armamentos mais velhos, armamentos mais novos, e a indústria bélica desses países não foi capaz de alimentar com munições e com novos armamentos a Ucrânia. Ou seja, a Rússia perdia equipamentos, reconstruía, a indústria tem demonstrado capacidade de repor aquilo que perde com rapidez, enquanto a Ucrânia não tem demonstrado essa capacidade. Não de produção somente nacional, mas de ajuda de países europeus, inclusive dos Estados Unidos. E isso expôs a Europa à sua fragilidade na sua capacidade de se defender. Então, todo esse caldo cultural deve nos trazer a atenção a esse assunto para entender qual vai ser essa nova configuração global de forças. Quem é esse novo mundo? A gente está vivendo um momento de mudanças que lembra e que talvez tão intensas quanto a reconfiguração de poder depois das guerras mundiais e durante o período de Guerra Fria. É por isso que eu tenho trazido essa ancorando na lembrança do pós-guerra, porque foram momentos de reconfiguração de poder no mundo, de influência no mundo. E a guerra na Ucrânia, ela demonstrou as fraquezas da Europa e enfraqueceu ela mais ainda. Com quem? Inflação. Inflação na Europa por conta da energia. Quem era o grande produtor e fornecedor de energia para a Europa? Energia de combustíveis fósseis, como gás, petróleo, combustível, era a Rússia. E a indústria europeia, principalmente a alemã, ela era muito baseada nos combustíveis fósseis. Energia barata, comprada diretamente da Rússia. E com a deterioração das relações com a Rússia, e as sanções que foram impostas à Rússia, a Alemanha e outros países pararam de exportar muito volume de derivados de petróleo da Rússia. E por conta disso, a indústria alemã e europeia passou a ser menos competitiva e passou a inflacionar os preços, porque ela teve que, em substituição do gás russo, do combustível russo e das matérias-primas que os russos exportavam para a Europa, eles tiveram que comprar dos Estados Unidos e de outros fornecedores, muito mais caro, tornando os produtos europeus mais caros, tornando a energia europeia mais cara. Então tudo isso trouxe inflação para a Europa, para as zonas do euro.
e trouxe também enfraquecimento de competitividade da indústria. Naturalmente, a economia, porque a indústria é o grande motor das economias desenvolvidas, enfraquecendo a indústria europeia, aumentando a inflação, aumentando a impopularidade dos governos, trazendo crises políticas internas na Alemanha, na França e em outros países europeus. Então, todo esse contexto a gente precisa acompanhar para entender quais os rumos que o mundo está levando. E a gente precisa estar atento a esses assuntos, até porque eles caem em provas de atualidades, provas de concursos, pode ser um assunto de redação, e pode ser um assunto num bate-papo seu, no barzinho com os amigos, ou na escola, ou nas faculdades, e porque a gente precisa estar atento, porque o futuro vai vir de decisões que estão sendo tomadas como essas. Como a própria guerra na Ucrânia influenciou a Europa toda com a inflação, com o movimento de preços. Eu não sei se você se recorda, no início da guerra aumentou o preço do trigo, que aumenta o preço do pão aqui, que aumenta o preço dos biscoitos. Quase todos os alimentos são derivados de trigo e produtos que são produzidos na Ucrânia. Então, a guerra e a geopolítica, ela influencia nas nossas vidas, no nosso dia a dia, nos preços dos alimentos, nos preços dos produtos elaborados, os produtos manufaturados e produtos naturais também. Então, a gente precisa estar muito atento a esses assuntos, porque eles são extremamente relevantes e impactam na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, vamos nos acompanhando aqui. E em breve estaremos de volta com mais um vídeo. Assim que tiver novidade, eu trago um recorte curto, um short ou um vídeo longo, se for necessário. Espero que vocês gostem do conteúdo. Um forte abraço e até mais.